guiar essas pessoas e não deixar essas pessoas irem sozinhas. Você vai junto. E pode ser implicado que você tem que estar lá só representando ou uma igreja ou uma entidade missionária, mas você está lá. Porque muitas das vezes o guiar só não basta. Muitas vezes eu preciso estar. A palavra de Deus tem nos dito que é preciso que nós tenhamos compaixão dessas pessoas e guiando-as mansamente às águas tranquilas. Pastor Samuel, já deposito todo dia, ou todo mês, o dinheirinho. Agora nós temos aí a campanha dos pés formosos. Eu estou envolvido, pastor. E pergunto ao seu coração: diga para Deus, além de tudo isso que eu já faço, o que mais posso eu fazer? Sabe por quê? A capacidade vem dele. A força vem dele. E agora eu quero dizer para os irmãos algo interessante, que eu decidi, me comprometi com isso. E cada vez que eu conheço a cultura, como diz a Ilma, eu acho algo bonito, lindo de se ver. Mas ao mesmo tempo que tem essa beleza, há também uma preocupação. Como os irmãos ouviram, gavião que nós trabalhávamos no passado, se uma criança nasce defeituosa, com deformação física ou psíquica, ou se são gêmeos ou gêmeas, elas são levadas, tribo gavião, são levadas para a floresta, e na onça, a cobra, os animais selvagens dão um cabo à criança. Nambiquara deixa simplesmente abandonada, não cuida, não trata até morrer. E nós temos esses casos lá em Nambiquara. Nádia foi uma garota, que os irmãos já sabem, nós já comentamos no passado, uma garota que era osso e pele ressecada, desidratada, desnutrida, que nosso colega missionário levou para a cidade, através do pai, para o cuidado necessário, tão somente porque tinha o lábio leporino e o palatinho aberto. É feio de ver, confessa, você é feio de ver, mas o que eu vou fazer com uma criança infante? Eu vou cuidar dela. Só que para eles não, foi o Espírito que concedeu, então deixa morrer. Nádia hoje está viva na cidade, adotada por uma enfermeira da FUNAI, uma adolescente. A graça de Deus alcançou o coração de Nádia. Essas duas mulheres que tiveram gêmeas, a graça de Deus alcançou. Mas olha, na tribo Suruahá, no Amazonas, talvez você tenha a oportunidade de ver um desses programas jornalísticos da nossa televisão, a reportagem lançada um documentário de uma missão denunciando essa prática que eu defino como maligna. Para eles pegam uma criança, e isso é obrigatório por lei, cultural, cava-se um buraco no chão, fundo, pega a criança, vira, claro, põe aquele buraco e... Desculpe-me, deixa eu fazer a demonstração aqui no gasofilaço. A criança fica desse jeito, no pai ou na mãe, ou o responsável da criança, e começa a jogar terra. Cobriu a criança, ele sai do buraco, joga mais terra e vai embora para sua casa, com o seu coração consternado, compadecido. Mas a lei cultural fala assim. Lá da maloca escuta o choro da criança, até o Brasil tem sede de Deus. Quem terá compaixão? Eu, como eu disse no início, eu não quero sensibilizar você, não quero emocionar você. Longe de mim tal coisa, porque emoção hoje eu faço e amanhã não faço mais. Porque emoção é assim, hoje tem, amanhã não tem. Eu quero conscientizar algo que os irmãos já sabem. E este fato do Suruahá é algo que para mim me chocou. E eu sei, como vocês sabem, isto só vai mudar se nós nos compadecermos de pessoas como essas e levarmos a palavra de Deus. Recebi na última semana também um e-mail